12 semanas para mudar uma vida. Augusto Cury. A vida é o nosso maior tesouro. Se vivemos, mas não temos qualidade de vida, não sentimos o encanto, a saúde e o prazer de viver. Nossa espécie tem passado por uma crise. Mesmo estando rodeada de inúmeras tecnologias capazes de proporcionar prazer, ainda não foi desenvolvida uma tecnologia psíquica e educacional realmente transformadora. Será que existe solução? É possível tornar-se sábio e aprender a lidar com a vida da melhor maneira, avançando um passo de cada vez. É isso que nos mostra Augusto Cury em 12 semanas para mudar uma vida, provando que todos nós temos a capacidade de melhorar a qualidade das nossas vidas através do cultivo de bons hábitos e dedicação. Ser autor da sua história, o resgate da liderança do eu. Talvez você não saiba, mas as primeiras condições para alcançar a sabedoria e uma alta qualidade de vida é se apaixonar pela vida e pela espécie humana. Cada um de nós representa um universo a ser descoberto, uma história a ser compreendida e um solo a ser cultivado. Por isso, a primeira lei da qualidade de vida é ser autor da sua própria história, enxergando a grandeza da vida sem nunca se diminuir, se inferiorizar ou sentir pena de si mesmo. Deixar-se sentir menor é o retrato de um eu doente, que se apresenta de modo imaturo e instável. Quando aqui falamos do nosso eu, queremos dizer aquilo que compõe a nossa identidade, a nossa consciência crítica, o comando das nossas decisões. Nosso eu é constituído de tudo que nos cerca, desde a genética até o ambiente educacional e social. Somos construídos pouco a pouco cada vez que uma pessoa atravessa nossa história. Mas não podemos ser plateia de tudo que acontece em nossa vida. Não podemos deixar que aquilo que nos rodeia seja quem decide por nós. É necessário tornar-se autor e personagem principal do teatro que é a vida. Ser autor da sua história é ser capaz de reconhecer a grandeza da vida e da história fascinante que cada ser humano possui inscrita em sua memória. Capaz de construir e seguir metas claras, tendo sempre uma direção a seguir. Capaz de fazer escolhas e ter a consciência de que toda escolha também implica em perdas, e não somente ganhos. Capaz de tomar decisões e corrigir rotas sociais, profissionais e afetivas. Capaz de reconhecer os seus limites, falhas, atitudes incoerentes. Capaz de acreditar e nunca desistir da vida, mesmo diante das perdas, dificuldades, decepções. Capaz de ser transparente e não se esconder atrás do sorriso falso, de uma posição social ou da conta bancária. Capaz de ter domínio próprio e não ser controlado pelo ambiente, circunstâncias e conflitos internos. Você pode adiar muitas coisas na sua vida, mas não a decisão de ser autor da sua própria história. Afinal de contas, a vida é um grande livro e é de sua responsabilidade escrever os seus próprios capítulos. Contemplar o belo. É bem verdade que a vida moderna trouxe inúmeros confortos, mas é inegável que as facilidades que a modernidade trouxe também são responsáveis por boa parte da ansiedade e consumo desenfreado, do qual boa parte da sociedade, se não toda ela, se tornou refém. Você exercita a sua sensibilidade? Na antiguidade era muito comum a apreciação do belo, mas será que ainda hoje conseguimos ter o tato de percebê-lo? O belo está escondido em cada coisa que existe, exceto na violência humana. Seja uma parede mal pintada ou um copo rachado, existe uma beleza que ali reside e que só os mais sensíveis são capazes de enxergar. Contemplar o belo é educar a emoção para fazer das pequenas coisas um espetáculo aos olhos. Fazer de cada momento uma vivência mágica. Desvendar as coisas lindas, singelas e ocultas que nos rodeiam. Descobrir o sabor da água, a brisa no rosto, o aroma das flores, o balançar das folhas sob a orquestra do vento. Enxergar o que as imagens não revelam e perceber o que os sons não traduzem. Ver com os olhos do coração.
Aprender a ser rico sem ter grandes somas de dinheiro. Ser alegre, mesmo sem grandes motivos. Viver suavemente, ainda que sobrecarregado com responsabilidades. Ter um romance com a vida. Fazer poesia com a vida, sem escrever palavras. Se você contemplar o belo, será sempre jovem. Mas se você não compreende o belo, você se torna uma pessoa emocionalmente velha, independentemente da sua idade. Há muitos jovens que são emocionalmente velhos. A qualidade da vida se esconde nas coisas mais simples. Por isso, treine sua sensibilidade. Libertar a criatividade, superar a rotina. Rotina. Cada vez mais essa palavra se fixa na vida do ser humano moderno e, de maneira sufocante, insiste para que a vida todos os dias seja da mesma maneira. A indústria do lazer, a TV e a internet tentam romper a entediante vida social, mas cada vez mais estamos ansiosos e entristecidos. Somos livres, mas estamos presos, longe da emoção. No campo das relações sociais, libertar a criatividade é dizer coisas nunca ditas, ter gestos nunca tidos, ir além dos comportamentos de quem amamos e conquistá-los por dentro. Libertar a criatividade é o frescor de uma vida excelente. Libertar a criatividade é ser um caminhante nas trajetórias do próprio ser. Fazer coisas fora da agenda. Superar a rotina e construir um oásis no deserto do tédio. Abrir as janelas da inteligência para fazer novas descobertas. Pensar em outras possibilidades. Libertar a imaginação. Arejar a emoção e encantar a si mesmo. Surpreender positivamente as pessoas que o rodeiam. Ter gestos nunca tidos. Elogiar quem amamos. Conhecer seus mundos, sonhos, alegrias e temores. Fazer da vida uma grande aventura. Quem, desde a infância, não liberta sua criatividade e faz coisas fora da agenda, cria mecanismos viciados de transformação da energia psíquica. Pode desenvolver ideias fixas e, às vezes, comportamentos repetitivos. Em outras palavras, adquire o TOC, transtorno obsessivo-compulsivo. Você é uma pessoa sociável ou tímida? Seja como for, não se isole. Faça das pessoas que o rodeiam grandes amigos. Saia do seu casulo e, principalmente, surpreenda-se. Ter um sono restaurador. É simplesmente impossível ter qualidade de vida sem ter qualidade de sono. Se você desprezar o seu sono, destruirá o reator da sua vida. Uma vida feliz começa com uma noite feliz, um sono restaurador. Gastamos 1/3 de nossa vida dormindo. O sono é o encontro mais importante que temos conosco mesmos. Dormir não é perder tempo, é ganhá-lo. Ter um sono restaurador é dormir o suficiente para repor a energia física e psíquica gasta no dia anterior. Não demorar para adormecer, nem ter um sono intermitente. Ter um sono profundo e agradável. Não se atormentar com pesadelos ou sonhos desgastantes. Não levar problemas e conflitos sociais e profissionais para a cama. Despertar descansado e motivado para enfrentar o estresse e os desafios. Estar alerta e concentrado para ter bom rendimento intelectual. Estar tranquilo para tomar decisões não precipitadas. Faça as pazes com a sua cama. Você pode brigar com o mundo, mas se brigar com o seu sono, não terá saúde física, emocional, social ou mesmo espiritual. Gerenciar o pensamento. Essa lei da qualidade de vida é um dos pilares mais importantes de uma vida saudável. O mundo dos pensamentos pode se tornar uma fonte de deleite ou de terror para o ser humano. De acordo com a teoria da inteligência multifocal, não apenas construímos pensamentos porque queremos construí-los conscientemente, pela decisão do eu. Existe uma rica produção de pensamentos por meio de outros 3 fenômenos inconscientes. 1. Gatilho da memória. Faz com que cada imagem ou som seja interpretado imediatamente, em milésimos de segundos. Por exemplo, as imagens das pessoas e dos objetos são identificadas não pelo eu, mas pelo gatilho. 2.
alto fluxo. É o que lê milhares de vezes a memória por dia e produz a grande maioria dos pensamentos do teatro da nossa mente. E produz os pensamentos que nos distraem, nos animam, nos fazem sonhar. 3. Janela da memória. Representa uma região da memória onde podemos ancorar, fixar a leitura e construir pensamentos. Por isso também pode ser chamada de âncora da memória. O eu é ou deveria ser o ator principal do teatro da nossa mente, sendo esses 3 fenômenos atores coadjuvantes. Esse é o maior desafio do eu, sair da plateia e liderar o palco. Gerenciar pensamentos é capacitar o eu, que representa a nossa capacidade consciente de decidir, para ser o ator principal do teatro da nossa mente, sair da plateia e dirigir o script da vida. Ser livre para pensar, mas não escravo dos pensamentos, e ser senhor e não servo dos pensamentos. Governar a construção de pensamentos que debilitam e bloqueiam a inteligência. Exercer domínio sobre pensamentos que produzem transtornos psíquicos. Exercer a liderança de si mesmo para ser um líder social e profissional. Deixar de ser espectador passivo das ideias negativas. Não gravitar em torno dos problemas do passado e nem do futuro. Ter uma mente relaxada, tranquila, com pensamentos não agitados. Seus maiores inimigos não estão fora de você, mas dentro. Você pode se tornar o maior obstáculo de si mesmo. Pensar é excelente, mas pensar demais e sem qualidade pode ser um grande problema. A arte de ouvir e a arte de dialogar. A arte de ouvir e dialogar são 2 das mais nobres funções da inteligência. Elas são cultivadas no terreno da confiabilidade, da empatia e da liberdade. Onde há falta de confiança, muitas cobranças excessivas e controle social, essas 2 artes da inteligência não sobrevivem. Ouvir e dialogar são ações que se complementam e são interdependentes. Quem não aprender a ouvir nunca saberá dialogar. Quem não aprender a falar de si mesmo nunca será um bom ouvinte. A arte de ouvir e dialogar é saber se esvaziar para ouvir o que os outros têm a dizer. Ser capaz de se colocar no lugar do outro e perceber as suas dores e necessidades sociais. Interpretar o que as palavras não disseram e o que as imagens não revelaram. Ter a sensibilidade para respeitar as lágrimas visíveis e perceber as que nunca foram choradas. Trocar experiências de vida. Revelar segredos do coração. Ser transparente. Não simular os sentimentos e as intenções. Ser transparente. Não simular os sentimentos e as intenções. Não ter vergonha das suas falhas, nem medo dos seus fracassos. Aceitar as pessoas com seus limites é um grande passo na construção de relações saudáveis com elas. A melhor maneira de formar excelentes imagens nos solos da memória das pessoas é surpreendendo-as, tendo comportamentos inesperados. Lembre-se, independente do papel que uma pessoa tenha em sua vida, nunca a critique antes de valorizá-la. A arte do autodiálogo, a mesa redonda do eu. Cada ser humano deve ter seus momentos particulares consigo mesmo, deve aprender a se interiorizar, caminhar nas trajetórias do seu ser e ter prazer de ter um autodiálogo aberto, uma conversa íntima, uma reflexão existencial. Não é possível sermos autores de nossa história, gerenciarmos nossos pensamentos, administrarmos nossa emoção e desenvolvermos a qualidade de vida se não temos coragem e capacidade para fazer uma mesa redonda em nosso interior, para debatermos com inteligência nossos próprios problemas e revisarmos nossos caminhos. Uma pessoa que pratica o autodiálogo não apenas tem mais condições de superar as suas misérias psíquicas, mas também de se humanizar, ou seja, de se tornar tolerante, sereno e humilde, pois reconhece suas limitações e suas fragilidades. A mesa redonda do eu é um debate lúcido, aberto e silencioso que o eu faz com seu próprio ser. Uma reunião com a nossa própria história. Uma intervenção direta em nossos traumas, conflitos, dificuldades, temores.
uma revisão de metas, uma reavaliação de postura de vida. O exercício pleno da capacidade de decidir, questionar e dirigir a própria história. Percorrer as trajetórias do próprio ser e tornar-se um grande amigo de si mesmo. Aquietar os pensamentos e apaziguar a emoção. Quem faz a mesa redonda do eu fortalece sua capacidade de ser autor da sua história, de tomar decisões, de fazer escolhas e de compreender que toda escolha implica em perdas. Não é possível escolher a paz sem sofrer perdas. No campo dos conflitos sociais, quem tem mais consciência da grandeza da vida tem de estar disposto a sofrer mais perdas. Ser empreendedor, trabalhar perdas e frustrações. São os empreendedores que fazem a diferença nos ambientes. Eles ajudam os outros, abrem caminhos, conquistam, enxergam o que não está diante dos olhos, corrigem erros, previnem falhas, motivam pessoas e trazem soluções que não foram pensadas antes. Para ser empreendedor é necessário trabalhar perdas e frustrações. É necessário superar as dores da existência e usá-las para esculpir a personalidade. Um empreendedor não é infalível nem perfeito. O seu diferencial está no modo de sempre se reerguer depois de uma queda. Muitas doenças psíquicas, relacionamentos desfeitos e empresas falidas seriam evitados se fôssemos mais rápidos para enxergar os problemas. Infelizmente, somos lentos para perceber as mudanças e lentos para reagir. Precisamos ser empreendedores. Todavia, se falharmos, não devemos ter vergonha de dizer: eu errei. Se precisarmos de ajuda, não devemos ter receio de falar: me ensine. Se errarmos o caminho, não devemos ter medo de recomeçar. Ser um empreendedor é criar oportunidades e não esperar que elas apareçam. Sonhar grandes sonhos e construir metas para transformar os sonhos em realidade. Abrir o leque da inteligência, libertar a sensibilidade e expandir a coragem para conquistar o que mais ama, admira e necessita. Não ter medo de caminhar por lugares desconhecidos, mesmo sem bússola. Aprender a usar os fracassos como pilares das grandes vitórias, usar as perdas como plataforma dos melhores ganhos, usar a fragilidade como nutriente da sabedoria. Saber recomeçar tudo de novo tantas vezes quantas forem necessárias. Se você souber abrir as janelas da sua mente, ampliar a arte de pensar e praticar as leis da qualidade de vida, então os caminhos da vida não serão um terreno perigoso, mas um ambiente em que você realizará seus mais belos projetos. Inteligência espiritual, superando conflitos existenciais. A vida é breve. O fenômeno do fim da existência está impregnado diretamente em quase todos os campos da atividade humana, inclusive no lazer. Na literatura e no cinema, nos deleitamos sobre narrativas que tratam da fragilidade e da rapidez da trajetória da vida, mas o eu não aceita o fim da existência, o caos último, o nada em si, o seu próprio extermínio. Ele só se consola se acreditar na continuidade da vida. A espiritualidade regada com a serenidade traz a paz social, estimula o amor, enriquece o prazer. O fenômeno do fim da existência e as indagações do espírito humano por desvendar essa origem reforçam a tese de que procurar Deus não é sinal de fraqueza humana, mas da grandeza da sua inteligência. A procura pelo autor da existência é um golpe inteligentíssimo do intelecto. Até quando uma pessoa discute seu ateísmo, ela está procurando compreender e aliviar as suas inquietações existenciais. Inteligência espiritual é ter consciência de que a vida é uma grande pergunta em busca de uma grande resposta. Procurar o sentido para a vida e a razão para a vivência. Procurar entender, independente de uma religião e de acordo com nossa cultura, os mistérios da vida e os segredos do autor da existência. Investigar respostas para as perguntas que a ciência não tem como responder. Quem somos? Para onde vamos? O fim é o começo ou o começo é o fim? Ter consciência da temporalidade da existência.
No cerne da alma e no espírito humano há um vazio existencial, que impede nossa paz diante das dores da vida e da morte. O fim da existência é o fenômeno mais angustiante do homem. Todos os povos desenvolveram um tipo de inteligência espiritual para entendê-lo e superá-lo. É aí que surgem as religiões. Quando a fé se inicia, a ciência se cala, porque a fé transcende a lógica. As pessoas devem ser respeitadas em suas crenças e culturas. Cada um deve seguir a sua consciência, fazer as suas escolhas e ser responsável por elas. Fazer da vida uma festa, uma grande aventura. Estamos cada vez mais próximos uns dos outros. A tecnologia faz com que a distância física ganhe outro significado e, com isso, temos a sensação de que podemos estar sempre perto de quem amamos. Mas será que somos abertos da forma que deveríamos ser com essas pessoas? Embora fisicamente perto uns dos outros, o ser humano parece estar se afastando emocionalmente, escondendo cada vez mais as suas angústias interiores, carregando sozinho os fardos da vida. Muitos sabem lidar com as questões lógicas, mas não sabem lidar com suas lágrimas, extrair riquezas de suas perdas, lições das suas frustrações. Por isso, uma vez que colocamos todos os ensinamentos anteriores em prática, precisamos separar o momento de parar, relaxar e viver intensamente a existência, sem estarmos sobrecarregados em nossa mente. Todas as pessoas têm riquezas escondidas dentro de si, mesmo as mais difíceis e complicadas, mesmo as que erram e fracassam continuamente. Procure ouro nos solos de quem você ama e procure ouro dentro do seu próprio ser. Sempre haverá algo a ser encontrado, renovando o encanto e a paixão de conhecer ao outro e a si mesmo. Insights. Só você pode escrever a sua própria história. Nunca gravite em torno da órbita dos outros e nunca controle os outros em torno da sua órbita. Sua vida é a maior empresa do mundo. Só você pode evitar que ela venha a falir. É sua responsabilidade protegê-la contra as pressões de fora e os conflitos de dentro. Ter qualidade de vida é saber valorizar tanto o sorriso quanto a tristeza. É ter humildade no sucesso e aprender lições nos fracassos. É agradecer os aplausos, mas saber que nas coisas simples e anônimas se escondem os melhores tesouros da emoção. Neste livro você aprendeu que existem leis que nos ajudam a alcançar uma melhor qualidade de vida. Essas leis atuam nas áreas profundas do funcionamento da mente e do desenvolvimento da personalidade. Quando as colocamos em prática, aprendemos como enriquecer nossa inteligência, expandir a sabedoria e transformar as nossas relações sociais. Se nos permitirmos viajar para dentro de nós mesmos, começamos a nos sentir líderes do nosso eu, exercitando a arte de pensar, libertando nossa inteligência, estudando, pesquisando e conquistando. Quando tratamos da vida, nunca devemos esquecer de celebrá-la e nos render aos encantos que ela nos proporciona.